Ok, a congregação cristã no Brasil é uma igreja bem forte aqui nesse país, que tem, desde uma pesquisa de 2016, 2,8 milhões de aderentes. Eu já estive dentro de um templo deles durante a hora do culto. Eu fui convidado e também eu vi, isso foi em São Paulo, um templo mais ou menos grande, e também aqui em Ouro Preto. Eu já conheço várias pessoas da congregação cristã. As pessoas que eu conheço sempre me demonstram grande respeito. Se eu não me engano, nunca tive uma conversa ruim com alguém dessa igreja. Mas nós ouvimos muito uma pergunta: a congregação cristã é uma seita? Sim ou não? E vou falar para vocês, eu não nasci aqui no Brasil e eu nunca vi a congregação cristã nos Estados Unidos. Existe uma versão dessa igreja lá, aparentemente, mas eu nunca vi, nunca conheci. Então, eu precisei pesquisar essa igreja, e se você fizer isso só por livros e pela internet, não é muito fácil, porque não é uma igreja que desenvolve muitos livros, tipo literatura, vídeos. Existem algumas coisinhas aqui ou ali, mas até pelas crenças deles, eles não vão fazer literatura. Então, tentando compreender essa denominação, você tem que realmente conhecer as pessoas, ouvir as pessoas, e o pouquíssimo que eles escrevem, você tem que analisar. E às vezes, quando eu estudo vários apologistas, teólogos, alguns falam sim, é uma seita. Outros falam não é uma seita. Deixe-me esclarecer algo nesse momento. Quando eu uso a palavra seita, podemos ter certas coisas e dizer, olha, essas coisas são de uma seita. E eu entendo essas coisas, eu passo uma lista para vocês. Mas meu foco é principalmente o que é que aconteceu com o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho claro de Cristo está sendo pregado para o povo, ou há outra coisa sendo pregada e o povo não compreende a salvação. E isso pode variar entre cada igreja de qualquer denominação, inclusive a congregação cristã. E deixe-me falar aqui logo no início: se você acusar de alguém, ou acusar a congregação cristã de alguma doutrina, ensinamento, etc., você vai encontrar certos membros da congregação cristã que vão dizer, nós não acreditamos nisso, ninguém fala isso. E você vai encontrar outros que falam, não, mas é isso mesmo que a igreja prega. E daí você não sabe o que fazer. Mas é necessário então ir para a base das crenças dessa igreja, dessa denominação, ou se alguém preferir usar a palavra, essa seita. Seita basicamente quer dizer algo separado de outra coisa. Então você tem a fé cristã e daí você tem a congregação cristã. Se é seita, é uma divisão. Saiu da fé cristã por causa de algumas influências e agora não é a mesma coisa. Tem o nome de Cristo, sim, tem Bíblia, sim, tem igreja, sim, tem pregação, sim, mas não acaba sendo a mesma coisa. Primeiro, claro, o nome da igreja é Congregação Cristã no Brasil.
era a Congregação Cristã do Brasil, mas espalhou para além das fronteiras brasileiras, então o nome mudou para Congregação Cristã no Brasil, porque tem outros lugares. Na verdade, 73 países, é uma religião que tem mais ou menos 100 anos, pouco mais do que 100 anos. Basicamente é uma religião brasileira, mas já tem milhões de aderentes. É incrível isso quando você pensa sobre todos os templos deles e a força do movimento. Tem muita influência aqui no Brasil. É óbvio, agora que eu conheço a Congregação Cristã, eu conheço os pensamentos de várias pessoas que nem frequentam a Congregação Cristã, eu percebo que essa igreja tem muita influência em certos usos e costumes, certos pensamentos, doutrinas, etc. Essa igreja começou aqui no Brasil em 1910. 1910 essa igreja começou e eles pregam o Deus da Bíblia. Você pode até ouvir muita coisa boa, inclusive a doutrina básica deles, quando você lê o que eles, porque eles escrevem algo no inário deles, a doutrina básica deles, é algo, todo mundo aqui vai concordar com basicamente tudo, nem tudo, há certas coisas que eles mudaram, inclusive não muitos anos atrás, eles mudaram algo bem grande, que causou um problema. Em vez de falar que a Bíblia é a palavra de Deus, eles mudaram para dizer a Bíblia contém a palavra de Deus. Irmãos, essa é uma mudança bem grande, mudando a palavra é para a palavra contém, porque se você falar contém, isso pode querer dizer que nem toda a Bíblia é a palavra de Deus. Então eu nunca vou falar para vocês, se eu estou pensando certinho, minha cabeça está funcionando bem, a Bíblia contém a palavra de Deus. Eu vou falar para vocês que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu prego a palavra de Deus, não vou pregar, olha, eu acho que essa parte é a palavra de Deus, essa outra parte não, então não vou pregar essa parte. Não, eu quero pregar a Bíblia toda. E eu prefiro, como alguém que crê na Bíblia e prega a Bíblia, ir primeiro para a Bíblia, estudar a Bíblia, tentar entender a Bíblia no seu contexto e daí ir para os outros para ver interpretações, questionamentos, as línguas originais, etc. Eu prefiro ver tudo isso antes ou depois de ler a própria Bíblia. Quando você vê uma igreja como a Congregação Cristã, algo acabou acontecendo e nós vamos tentar ver isso hoje à noite. Porque veja aqui onde diz livros santos. Eles vão falar que para eles é a Bíblia, a palavra de Deus. Mas os escritos do fundador, o nome dele é Louis Franciscan, algo assim. E da liderança da CCB, que é a Congregação Cristã no Brasil, esses escritos têm grande influência, promovendo usos e costumes que se tornaram mais importantes do que a Bíblia. Inclusive tem pessoas da Congregação Cristã que chamam as cartas desse homem, Louis Franciscan, epístolas verdadeiras, dando uma ideia de grande importância, de até autoridade. E isso aconteceu especialmente porque não é permitido estudar a Bíblia. A Congregação Cristã diz que você não pode estudar a Bíblia. Eu me lembro quando eu fui para o culto da Congregação Cristã, eu estava conversando com o homem e a esposa dele que me levou para o culto e eu não sei o que eu perguntei, mas eu tinha a ver com o estudo da Bíblia e eu não conhecendo muito bem a Congregação Cristã, ele falou, não, a gente não estuda a Bíblia. Eu falo, não. Eu fiquei chocado. Eu fui para a faculdade para estudar a Bíblia, para poder ser pastor, e eles não estudam a Bíblia. Eu falei, mas e o que vocês fazem na escola dominical? Nós não temos escola dominical. Eu falei, mas por que vocês não estudam a Bíblia? Porque
isso é algo de egoísmo, de soberba e de carnalidade. Só vai encher seu ego e você não vai querer isso porque não agrada a Deus, então você não vai estudar a Bíblia. E nas minhas pesquisas é exatamente isso que os poucos escritos cristãos falam. Não é para você estudar a Bíblia. E eu perguntei para esse casal, eu falei, mas vamos dizer que você está somente lendo a Bíblia, porque eles falam que você pode ler, mas não pode estudar. E você encontra a palavra expiação. E você lê essa palavra expiação. E você não entende. Não é permitido você estudar. Eles falaram, não. Você aceita que Deus está te dizendo, não é para você entender isso agora. E eles estavam felizes com isso. Vou falar para vocês, eu não estava feliz. Eu falei para eles, quando eles me deixaram na minha casa, porque eles me levaram de carro, eu falei, sua religião é muito diferente do que a minha. E eu nunca voltei. Interessantemente, nessa história, eu falei para eles, se eu for para a sua igreja, como você está me convidando, então você precisa vir para a minha igreja. E ele fez esse acordo comigo, era para ele vir visitar a nossa igreja. Ele nunca visitou, mas eu visitei a igreja dele com o alvo de tentar alcançá-lo, mas não aconteceu. E isso foi em São Paulo. Enfim, por causa disso, o que acontece? Veja aqui, quando o pregador prega, não pode estudar. Tipo, o homem no púlpito não pode estudar a Bíblia. Então, ele fala de versículos isolados. Ele abre a Bíblia, ele acha o versículo isolado, sem contexto, porque não pode estudar. E ele acaba pregando os usos e costumes da igreja através do versículo isolado. Em vez de pregar a Bíblia, ele fica fortalecendo os usos e costumes, usando a Bíblia para fazer isso. E o povo acaba não tendo uma compreensão completa da Bíblia e do seu contexto. Então o homem abre a Bíblia, prega um versículo, mas sem estudar, ele acaba voltando para os usos e costumes da CCB. E é interessante, quando eu fui lá, o homem, ele foi para o púlpito, ele andou por volta do púlpito algumas vezes, talvez, eu não lembro, porque é o costume deles. Ele perguntou para alguns outros mais velhos do que ele, tem uma palavra do Senhor, tem palavra do Senhor, etc., algo assim. E não tendo, ele pregou. E uma coisa que eu achei interessante, eles falam que ele recebe uma revelação diretamente de Deus. Naquele momento, ele prega diretamente a palavra de Deus, uma revelação direta, que as pessoas falam que é de Deus mesmo. E que nas outras igrejas não tem isso, é uma coisa triste, porque nós precisamos estudar a Bíblia, mas eles não, eles têm algo diretamente de Deus, né? Mas eu vou falar, esse homem, quando ele pregou, ele tinha algo mais ou menos organizado. Ou seja, eu vi organização, eu vi um tipo de estudo nisso. Mas enfim, foi isso. Vamos continuar e ver a formação dessa igreja. Essa parte da lição é grande, é a maior de todas as religiões que eu mostrei para vocês até esse momento. E eu digo religião porque realmente é uma coisa separada da fé cristã quando você começa a estudar. Levou muito tempo, a gente tem que ir antes da congregação cristã para compreender a congregação cristã. Então agora nós vamos para os Estados Unidos de novo, porque de novo mais uma religião começou lá nos Estados Unidos. E nós vamos ver as vidas de várias pessoas que eram essenciais na formação do pentecostalismo, tudo bem? Pentecostalismo, que enfatiza falar em línguas como o sinal do batismo do Espírito, dizendo que você é salvo de verdade, segundo essas pessoas. Então vamos começar com esse primeiro homem, Frank Sanford. Frank Sanford nasceu em 1862 e morreu em 1948. Ele morreu no ano que Israel se tornou uma nação, ok? 1948. Ademar nasceu em
52, né? E essa aqui, 48. Então, o que aconteceu? Frank Sanford era um extremista religioso cuja forma de governar os seus aderentes tinha as marcas de uma seita. Depois de conhecer vários movimentos teológicos, incluindo a cura divina, em 1891, ele realizou um exorcismo. Ele expulsou um demônio. Não entendo a história, não posso dizer que é verdade ou não, mas faz parte da história da vida dele. Ele fundou uma comuna fechada chamada Shiloh, ou Shiloh no inglês, no estado americano de Maine, e uma escola chamada o Espírito Santo e Nós. O Espírito Santo e Nós. Ele exigia obediência total dos seus seguidores. Dizia que ele disse isso, e que ele era a encarnação de Elias e de Davi. E ele fundou a seita chamada O Reino. Além disso, Sanford ensinava que a Inglaterra e a América eram as 12 tribos perdidas de Israel. Então, só para começar, e olha, eu nem falei tudo para vocês, como pessoas morreram seguindo a doutrina dele. Se eu não me engano, ele foi preso. Esse homem, Frank Sanford, ele não era muito legal. Ele tinha todos os sinais na vida e no ministério dele de um fundador de uma seita. Ele tinha controle absoluto das pessoas que seguiam a doutrina, os usos e costumes, a teologia dele. E ele fundou essa escola e deu o nome o Espírito Santo e Nós. Agora isso nos leva para o próximo homem, Charles Fox Parham. Charles Fox Parham. Esse segundo homem, nasceu em 1873, faleceu em 1929. Esse homem era um líder religioso que fundou a Faculdade Bíblica Bethel, a Faculdade Bíblica Bethel, ou seja, Bethel Bible College. Isso aconteceu no estado americano de Kansas. Kansas é um lugar muito árido, basicamente não tem montanha nenhuma, tem uns morros, mas é uma coisa, você pode dirigir, aí fechar seus olhos, dormir e abrir, e você ainda está na mesma estrada, é reta por horas e horas e horas e horas e horas. Nesse estado, ele fundou essa faculdade. E ele, por causa de certas crenças que ele começou a ter sobre pentecostalismo, a ideia de poder receber curas diretamente de Deus, etc., ele renunciou, ele rejeitou a ajuda de médicos, preferindo a cura divina, e ele adotou o estilo desse primeiro homem, Frank Sanford, usando o estilo dele para a escola dele, chamado o Espírito Santo e Nós. Além disso, pela influência de Sanford, em 1901, as pessoas na faculdade começaram a falar em línguas. Então lembra, Frank Sanford, ele era um homem basicamente fundador de uma seita. A seita não sobreviveu da forma que ele queria, com certeza, e ele influenciou esse Charles Parham, que pegou certas coisas dele, e diz aqui em 1906, ele começou a fazer o ministério em vários lugares, inclusive no estado americano de Texas. Este ministério influenciava vários africanos que moravam nos Estados Unidos, eram escravos, inclusive o influente William J. Seymour. Então, Frank Sanford influenciou Charles Parham. Charles Parham influenciou esse homem que era escravo africano nos Estados Unidos, ou fazia parte desse grupo. Ele foi emancipado, ele não era mais escravo,
O nome dele era William J. Seymour, ou William Seymour. William Seymour, junto com Parham, o segundo homem aqui, eram essenciais no movimento pentecostal nos Estados Unidos. E, na verdade, esse William Seymour é muito importante para todos os pentecostais no mundo hoje. Esse homem aqui, esse homem que morava nos Estados Unidos, esse William Seymour. Seymour aceitou o ensino de Parham de que o dom de falar em línguas é o sinal de receber o Espírito Santo. Então, os pentecostais originais ensinavam o seguinte: se você não falar em línguas, você não tem o batismo do Espírito. Biblicamente falando, se você não tem o batismo do Espírito Santo, você nem é salvo. Então, o início do movimento pentecostal ensinava exatamente isso, e William Seymour enfatizava isso. Também, em 1906, Seymour mudou para Los Angeles, no estado americano de Califórnia. A pregação pentecostal dele iniciou o movimento pentecostal nos Estados Unidos, chamado Avivamento Rua Azusa, ou Azusa Street Revival. A liderança de Seymour, esse homem, deste novo movimento, junto com a publicação dele, chamada A Fé Apostólica, deram grande visibilidade para ele. Ele ficou cada vez mais famoso. Seymour se separou de Parham no mesmo ano. E isso aconteceu especificamente porque enquanto Parham ensinava que o dom do Espírito era falar em línguas humanas reconhecíveis, Seymour disse que eram línguas divinas. Outros sim, Parham não concordava com as reuniões interraciais. Então, só para ter uma ideia, antes desses homens, basicamente não existia o pentecostalismo. Esse movimento forte aqui no Brasil nem existia, nem aqui, nem nos Estados Unidos. Ninguém, vamos dizer ninguém, tinha uns grupinhos aqui fazendo algumas coisas pentecostais, mas 99% da população do planeta, ninguém falava em línguas. Ninguém. Não existia. Daí esse Parham estava ensinando algumas coisas, Seymour estava ensinando algumas coisas, eles trabalhavam juntos e acabam separando, porque Parham ensinava, não, quando a gente fala em línguas, é uma língua humana, existe em algum lugar alguém que consegue ouvir e entender a língua dele. Mas esse Seymour da Califórnia, ele falou, não, Deus nos dá línguas divinas, palavras tipo de anjos, e ninguém consegue entender. E houve uma divisão, e além desse problema, Seymour estava juntando negros com brancos no avivamento dele na Califórnia, e Parham, ele era muito tradicional na questão do racismo nos Estados Unidos, e ele não concordava, ele falava, não, nós não podemos ter brancos e negros no mesmo ministério. Então eles acabaram não se entendendo e se separaram. Na verdade a coisa ficou feia. Vamos para o quarto homem aqui, William Durham. William Durham, ele nasceu em 1873 e morreu em 1912. Ele morava em Chicago, no estado americano de Illinois. Depois de um tempo de várias dúvidas sobre a obra do Espírito Santo, ele estava tentando entender o que é que o Espírito Santo faz na vida do crente, como é que fica a salvação e essa obra de santificação depois e tudo. Ele estava com muitas dúvidas. Ele decidiu ir para a missão Rua Azusa em Los Angeles, onde esse homem africano, William Seymour, estava. Porque ele ficou sabendo de certas coisas desse avivamento. Ele falou, bom, eu preciso entender isso, porque eu tenho dúvidas sobre a obra do Espírito Santo. Pela influência de Seymour, Durham
teve uma experiência que se chamava o batismo do Espírito, no qual Durham falou em línguas. Durham voltou para Chicago e transformou a missão dele, que tinha o nome North Avenue Mission, ou Missão da Avenida Norte, para um centro de disseminação do pentecostalismo. Então tinha o, entre aspas, avivamento de pentecostalismo na Califórnia. Agora esse Durham levou o pentecostalismo para Chicago, outro estado, e começou a ensinar a mesma coisa por causa da experiência pentecostal que ele teve na Califórnia. Isso incluiu a publicação dele chamada O Testemunho Pentecostal, ou The Pentecostal Testimony. Durham, criado na Igreja Batista, interessantemente, na Igreja Batista, não aceitava a doutrina wesleyana das 3 etapas para a salvação, que influenciava os outros pentecostais. Eles tinham ideias da obra do Espírito Santo e uma obra depois, e da santificação, e deu uma confusão. Ele não concordava por causa da influência boa dos batistas. Vamos continuar. Ao invés disso, ele ensinava que o batismo do Espírito Santo vem depois da salvação. Então você recebe Jesus e depois, em outro momento, você tem uma outra obra do Espírito, que tem a ver com falar em línguas, etc. Mas a Bíblia é tão clara, se você não tem o batismo do Espírito, você nem é salvo. Você não faz parte do corpo de Cristo. Mas eles ligavam isso com a falar em línguas, dizendo se você não tiver esse sinal, então você não foi batizado, e se você não é batizado, liga o quê? Você não é salvo. Ainda que Durham fosse influenciado por Seymour, Parham e os outros, as diferenças doutrinárias causaram conflitos entre eles. Durham acabou tendo influência tremenda no mundo pentecostal. Olha que isso é interessante. Entre outros, o ministério de Durham impactou Daniel Berg, fundador da Assembleia de Deus, Amy Semple McPherson, a fundadora da Igreja Quadrangular, e Louis Francescon, o fundador da Congregação Cristã do Brasil, ou no Brasil. Esses 3 fundadores pentecostais, que têm tanta influência aqui no Brasil, estavam ali no ministério desse homem, William Durham. Eu acho muito interessante isso, muito interessante. Vamos continuar. O próximo homem é o próprio fundador da Congregação Cristã, esse Louis Francescon, ok? Então, ele estava nesse meio, influenciado por William Durham. Ele nasceu em 1866, ele faleceu em 1964. Ele, anteriormente, era conhecido como Luigi, né? Mas ele era da Itália, então o nome dele foi para Louis, mas porque ele foi da Itália, eu acho que ele foi para outro país, mas ele acabou indo para os Estados Unidos. Ele chegou em Chicago em 1890, com 24 anos de idade. Essa região tinha várias colônias italianas. No mesmo ano se converteu através da pregação de Miguel Nardi, outro italiano. Segundo Francescon, em 1891, ele teve do Senhor a compreensão do novo nascimento. Ele compreendeu, eu nasci de novo, eu sou salvo. Eu vou falar para vocês bem agora. Eu não posso dizer que ele foi ou não foi salvo de verdade. Quando você vê certas coisas da doutrina dele, por um lado você fala, olha, parece salvo. Por outro lado, fica meio confuso por causa de certas coisas que ele ensinava para os membros da congregação cristã no Brasil.
quando ele estava fundando a igreja aqui. Mas vamos continuar. Em 1892, ele já ajudou com a fundação da Igreja Presbiteriana Italiana de Chicago. Franciscon foi eleito em dos 3 diáconos e depois, passou uns 3 anos, eu acho, ele foi feito um ancião na igreja. Esta igreja tinha influência valdense, um grupo antigo desde 1173, que rejeitava muitas das heresias da igreja católica. Na verdade, nós batistas concordamos com muitas crenças desses valdenses, muitos, mas eles eram considerados hereges pela igreja católica, e a igreja católica matava essas pessoas na Europa. É outra história, não tem nada a ver aqui, mas só algo que eu estou incluindo aqui. Em 1895, ele se casou com outra presbiteriana, Rosina Balzano. Ok, vamos continuar. Em 1903, ele deixou a igreja presbiteriana, porque acreditava que o batismo é por imersão. Ele foi batizado por imersão pelos Irmãos de Plymouth, um movimento que rejeita o sistema denominacional. Na verdade, aqui no Brasil, pelo que eu entendi, a igreja sem placa é esse grupo de irmãos, e a casa de oração é muito ligada com esse grupo aqui, Irmãos de Plymouth, ok? Plymouth era um lugar nos Estados Unidos muito famoso para os americanos e na fundação da nossa nação. Esta rejeição do sistema denominacional deu origem a uma comunidade livre, que mais tarde seria chamada em italiano Assembleia Cristiana Italiana de Chicago. Não consigo pronunciar isso da forma italiana, mas vamos continuar. Em abril de 1907, Franciscon ficou sabendo do pastor William Durham, aquele homem de Chicago, que foi influenciado pelos outros que eu mencionei, e ele ficou sabendo a experiência pentecostal dele, o batismo pelo Espírito. E outra pessoa falou, olha, há um homem em Chicago mesmo, que ele passou por essa mesma experiência. Em agosto do mesmo ano, Franciscon teve sua própria experiência pela influência de Durham. Ele chamou esse dia um dia inesquecível. Franciscon, consequentemente, aceitou crenças pentecostais, como o uso de óleo para ungir e o batismo do Espírito Santo, de acordo com a doutrina pentecostal, marcado por falar em novas línguas. Eu enfatizo isso, que é a forma dos pentecostais, porque nós também acreditamos, nós que somos das igrejas tradicionais, no batismo do Espírito, mas nós não exigimos falar em línguas como os pentecostais, pelo menos antigamente, exigiam. Tem até hoje certos pentecostais que exigem isso, depende da pessoa, depende da igreja. Mas o batismo do Espírito Santo é uma doutrina bíblica. Infelizmente, não foi bem entendida por esses pentecostais, esses fundadores das igrejas pentecostais que começaram nos Estados Unidos. Ele depois, esse Durham, viajou para Franciscon viajou para várias cidades americanas com a mensagem pentecostal dele. Então, o fundador da congregação cristã no Brasil, ele pregava o pentecostalismo dele em vários lugares nos Estados Unidos. Em 1909, ele viajou para a Argentina. Entre os italianos de lá, ele teve muito sucesso. Em 1910, ele viajou de lá para São Paulo, Brasil. 1910, ano importante, pode marcar na folha para a congregação cristã no Brasil, 1910. Franciscon passou 10 dias em São Paulo e já conseguiu converter várias pessoas. Depois de uma viagem difícil,
que foi 200 quilômetros para Santo Antônio de Platina, ele conseguiu pregar para um grupo de interessados, apesar de um conflito com os católicos. Em 2 meses, ele fundou uma igreja. Eu penso sobre o tempo que demora para eu implantar uma igreja e fazer uma obra aqui. Mas esse homem foi lá e o povo aceitou a mensagem dele. E ele estava vendo pessoas recebendo a mensagem dele e indo para essas crenças. Depois, ele voltou para Brás, em São Paulo, onde se converteu o pessoal que formaria as primeiras congregações cristãs, entre os quais muitos eram presbiterianos, batistas e metodistas. Interessantemente, muitas pessoas que fazem parte da congregação cristã faziam parte de outras igrejas, inclusive igrejas presbiterianas, batistas, metodistas. Eles têm uma forma, uma doutrina que não é para você evangelizar, é uma coisa meio diferente, mas eles têm, é interessante, tipo, se você já tem uma igreja, não quero dizer que todos são assim, mas fica óbvio que você é candidato para entrar na igreja deles. Muitos foram batizados por imersão por causa de Franciscão. Escolheram um lugar para o primeiro templo deles em Brás. Até então não havia um nome oficial que definisse esse novo movimento. Entretanto, para que se pudesse realizar o registro de venda e compra de propriedade, era necessário a formalização de uma figura jurídica e o nome Congregação do Brasil foi oficialmente escolhido. Como eu falei, eles começaram com o nome Congregação Cristã do Brasil, mas agora foi fora das fronteiras brasileiras, então agora é Congregação Cristã no Brasil. Não passou muito tempo e outros templos foram construídos no país. O de Brás se tornou a sede da CCB, da Congregação Cristã no Brasil. O primeiro hino da CCB era italiano, mas em 1934 o hinário foi traduzido para português. E isto por causa da lei brasileira de 1930, que disse que todas as igrejas brasileiras precisavam adotar a língua portuguesa. Eu não sabia dessa lei, eu acho interessante. Então eles mudaram todos os hinos para o português. Também Franciscão, em 1932, presidiu uma reunião com a finalidade de implantar um conjunto de instrumentos musicais que acompanhassem o canto de hinos. A partir de então, deu-se início a grupos de estudo de música e aos poucos foram sendo formadas orquestras. E eu leio essa parte aqui. Quando esse senhor me convidou para o culto da congregação cristã, eu fui impressionado. Tinha mulheres aqui de véu e homens aqui de terno, tipo chique. E no centro, uma orquestra que tinha todo tipo de instrumento lindo. E com cada música, uma coisa tão bonita. Com certeza é algo que vai chamar a atenção. Eu não sou contra. Se eu pudesse colocar uma orquestra na nossa igreja, eu colocaria também. Eu achei tão lindo. E isso é uma marca da congregação cristã. Eles falam que onde tem congregação cristã, você não vai longe, você vai encontrar todo tipo de instrumento e vai ter um grupo que consegue tocar todos os hinos do hinário deles. Vamos continuar aqui. Franciscão visitou o Brasil 10 vezes, de 1910 a 1948, mas nunca morou permanentemente no Brasil.
Depois de 1948, a CCB mantinha contato com ele. As cartas dele, isso é muito importante, as cartas dele eram bem reverenciadas, dando vários conselhos e instruções sobre como lidar com várias situações nas igrejas da CCB. De fato, as cartas foram definidas como, entre aspas, verdadeiras epístolas, que é um termo bíblico para as cartas de Paulo e de Pedro e de Tiago e de João, etc. E eu já li as cartas e eu li outros documentos dados pela liderança da CCB para o povo e basicamente é interessante porque quando você lê, você percebe que são simplesmente instruções para como cultuar, como lidar com situações. Muitas vezes não tem versículos bíblicos, são simplesmente coisas gerais sobre como manter certos usos e costumes e não ter conflitos e contendas e lidar com essa situação, aquela situação. Mas ao longo do tempo você percebe que esses documentos se tornaram a tradição da congregação cristã no Brasil e que essas coisas, esses usos e costumes têm mais valor na mente do membro da congregação cristã do que a Bíblia. E eu sei, na hora que eu falo isso, alguém, mas não é verdade. Mas quando você vê o foco da religião deles, você percebe que é isso mesmo. E se você apresentar algo bíblico que contradiz esses usos e costumes, eles não vão receber. Pelo menos os que realmente são firmes nessa religião, porque como sempre acontece, vai ter alguém na religião que não concorda com sua própria religião, que quanto a mim, eu acho absurdo. Eu era da igreja do Nazareno, nos Estados Unidos. E eu percebi os erros. E eu saí. Eu achei algo que queria seguir a Bíblia. Não queria dar uma outra interpretação. Queria colocar a Bíblia até mais alto que o próprio líder da igreja. Corrigindo o líder com a Bíblia. Eu acho a melhor escolha. Vamos continuar, página 25. Miguel Spina e João, perdoe a minha pronúncia, Finotti, não sei, eram dois homens importantes na continuação da CCB, especialmente na ausência de Franciscon, porque ele estava nos Estados Unidos. Eles o visitavam nos Estados Unidos. Spina foi ordenado ancião em 1938 e presidiu o Conselho de Anciões por várias décadas, até sua morte em maio de 1993. Franciscon faleceu em 1964 com 90, eu acho que era mais do que 90, eu acho que 92, eu acho que tem um erro aqui, na folha aqui. Mas ele faleceu bem velho já. As igrejas passaram a ter uma grande quantidade de organização, que para mim, essa é a palavra-chave da CCB, organização. A formação da reunião de ensinamentos e assembleia anuais são de poder decisório. Em 1968, os estatutos deles enfatizaram isso com o alvo de conservar a unidade de espírito do povo de Deus. Então, seguinte, nós temos a Bíblia, nós temos as nossas congregações para preservar a união, preservar essa comunhão entre nós. Nós vamos escrever nos estatutos algo que toda congregação tem que seguir. Toda congregação. Que virou a norma para as congregações cristãs no Brasil. As verdadeiras epístolas de Franciscon se estabelecerem como a norma da CCB. Cada congregação recebe uma lista de ensinamentos. Basicamente, cada ano você pode achar uma lista de
todas essas coisas na internet, você pode ler as palavras deles, tudo que eles escrevem, é muita coisa, mas pode ler, e quando eu digo é muita coisa, é tipo, nesse caso faça isso, nesse caso faça isso, nesse caso faça isso, nesse caso faça isso, e tem certas coisas que somente os líderes vão ler, e outras coisas que todo mundo da igreja precisa pelo menos ouvir 2 vezes por ano para entender o que pode, não pode fazer. E como vocês sabem, essa mesma coisa aconteceu com os judeus. Quando Jesus chegou, eles não reconheceram Jesus porque eles ficaram escrevendo tradições e interpretações do Velho Testamento. Então, quando Jesus chegou, eles não reconheceram ele. E a congregação cristã, infelizmente, é tão triste porque é um povo muito amoroso. Eu conheço muitos dessa religião. Eu gosto deles. Mas a tradição escrita pela liderança até hoje está afastando o povo da própria Bíblia e eles não podem nem estudar porque é contra a congregação cristã, não pode estudar a Bíblia. Então, eles não podem nem tentar discernir o que está sendo escrito e falado no púlpito versus o que a Bíblia diz. Não conseguem, não podem, não é permitido. Parte dos ensinamentos é para todo mundo e outra parte é para os líderes das congregações. A tragédia dessas cartas é que estão recebendo mais importância do que a própria Bíblia e além do pentecostalismo, a CCB está em processo de se tornar uma seita. Já há várias crenças erradas que aumentem a velocidade dessa transformação. Então, minha conclusão é que a congregação cristã, e não é somente a minha, mas eu estou dando agora a minha opinião, baseada nas minhas observações, é que a congregação cristã no Brasil está no processo de se tornar uma seita. Porque quando você lê a doutrina, existe o suficiente para encontrar o evangelho na doutrina básica deles, na teologia deles. Porém, ao mesmo tempo, se eles continuarem dessa forma, eles vão acabar com o evangelho. Por exemplo, veja comigo as crenças deles. E eu sei, alguém vai dizer, mas nós não concordamos com isso, nós não acreditamos. É só ir para os documentos escritos que são passados para as congregações para ver que essas coisas existem até um certo ponto. Às vezes é a implicação da coisa escrita, mas existe. Então, vamos ver essas coisas e simplesmente aceitar que há uma influência nas congregações cristãs que influencia a interpretação da Bíblia. E daí você pode pesquisar, se quiser, todas essas coisas. É só procurar. E eu posso até passar links para vocês, se vocês quiserem procurar. A Bíblia é só uma coisa muito nova, eu acho que 2004, por aí. A Bíblia não é a palavra de Deus, mas só contém a palavra de Deus. Cobrar dízimo é basicamente um pecado porque é da lei e não é da graça. A igreja se sustenta por meio de ofertas voluntárias dadas ao porteiro antes ou depois do culto. O dinheiro é distribuído regionalmente para que as igrejas em áreas mais pobres não sofram. Uma pessoa estava explicando, e eu não sei se é a verdade em toda a igreja, mas tem o porteiro. Você tem R$50, vamos dizer, na mão. Você não mostra para ninguém, você não coloca num prato, você coloca na mão dele e você explica para ele, é a oferta para tal. E na roupa dele tem bolsos diferentes. Ele coloca a oferta no bolso designado para aquela coisa. Então, vamos dizer, para o prédio. Então, ele coloca naquele bolso. E dele vai organizando as ofertas. Então, eles não têm dízimo. Mas a ideia deles, infelizmente, é a ideia da igreja cobrar dízimo. Isso é errado porque é da lei. Então, eles têm ofertas. Mas espera aí, calma. Nós pregamos que existe um tipo de dízimo no Novo Testamento por causa do sistema que Deus mostra no Novo Testamento.
Mas, pelo menos, nossa igreja não cobra dízimo. Por exemplo, eu nunca falei para vocês, não pode entrar nessa porta se não pagar dízimo. Nunca, não existe. Se você não pagar seu dízimo, eu nem sei, porque eu falo para vocês, nem precisam colocar seu nome no envelope. Você quer ajudar com a igreja? Eu acho muito bíblico, já tenho várias aulas sobre isso que eu ensino nesse instituto, sobre o dízimo no Velho Testamento e como algo basicamente igual no Novo Testamento para sustentar o ministério e especificamente os pregadores. Eu já mostrei isso para vocês. Então, essa ideia de cobrar o dízimo, bom, pode existir, existe em alguma igreja, em algum lugar, sim, existe, mas para mim parece uma luta contra algo que nem existe na maioria das igrejas, mas alguém pode discordar de mim, tudo bem. Viagens missionárias não são para evangelismo, mas para a realização de batismos, santas ceias e para a manutenção da estrutura da instituição. Eu acho muito interessante. Tipo, o grande ID não existe. E como eu falei, existe uma prática de procurar pessoas de outras igrejas, levar para a congregação cristã, para a pessoa falar, olha, essa igreja tem tudo. E daí a pessoa fica na congregação cristã e sai da sua igreja. Eu me lembro quando esse homem me levou para a congregação cristã, eu sendo pastor John, ele me apresentava para vários homens na igreja. Ele falou, aqui é o pastor John. Ele queria enfatizar pastor, porque na congregação cristã não tem pastor. Então ele queria enfatizar que ele conseguiu pescar até um pastor de outra igreja e colocar na igreja dele, pelo menos por um culto, né? Eu não voltei. Não é correto, eles falam, pregar ao ar livre, nem produzir literatura ou mídia evangelística, nem evangelizar os perdidos. Que é uma coisa interessante, porque eles têm aquela coisa escrita dos ensinamentos que eles passam para as congregações, e também tem, pelo menos que eu vi, um apologista da congregação cristã na internet que está fazendo vídeos defendendo a congregação cristã. E que para mim é contra a própria doutrina da congregação cristã ele fazer isso, mas vamos continuar. É para os sexos serem separados no culto, é para as mulheres usarem véus enquanto estão nos cultos ou enquanto estão orando em casa. Você pode comprar esses véus deles para usar. É para todo mundo orar de joelho. Eu lembro disso, quando eu estava no culto deles ficaram todo mundo de joelho. Eu não sei se eu fiquei de joelho com eles ou não, mas pode ser que eu fiquei meio rebelde, nem fiz isso, mas enfim, eles estavam todo mundo de joelho e todo mundo estava orando, mas um cara estava gritando na hora, gritando mesmo na oração. É para a pregação vir espontaneamente pelo Espírito e não para estudar a Bíblia antes. É errado estudar a Bíblia porque isso só vem de soberba e carnalidade. Não existe pastor, e vocês sabem, Efésios 4:11, Hebreus 13, usa a palavra pastor. É proibido batizar crianças menores de 12 anos de idade. Os batismos realizados em outras igrejas não são aceitas. Somente os da CCB serão salvos, e eu sei que nem todo mundo da congregação cristã vai concordar com isso, mas você vê certas coisas, e até o Franciscão, ele disse que ele e os outros que fundaram a igreja dele saíram das seitas. A ideia que as outras igrejas, todas elas são erradas, somente a congregação cristã é a verdadeira igreja de Cristo. Crentes de outras denominações são considerados primos e não irmãos, e tem certas congregações cristãs que não têm essa prática, aparentemente, e outras que têm. Não se pode batizar assim, dizendo, eu te batizo. Você tem que dizer, te batizo. Que, de novo, te batizo quer dizer, eu te batizo. Mas é um uso que eles enfatizam. Não, porque você está enfatizando a parte humana e nós não podemos, então pode falar somente te batizo, mas não eu te batizo.
novamente, irmãos, é muito parecido com os fariseus usando tradição em vez da lei do Velho Testamento. Você não pode saudar assim a paz do Senhor. Você só pode falar a paz de Deus. E eu não sei, será que é essa coisa, esse uso costume que influenciou tanto o Brasil para todo mundo ter seu negócio, paz do Senhor, graça e paz, paz e graça, etc. A congregação cristã diz, você não pode falar a paz do Senhor porque há vários senhores, mas um Deus só, então você pode falar só a paz de Deus. Mas, irmãos, não existe vários, entre aspas, deuses também, tipo falsos deuses? Para mim, acaba sendo a mesma coisa. Eu sendo de fora, não existe saudação nos Estados Unidos, ninguém fala paz do Senhor, paz de Deus, paz e graça, graça e paz. Não existe, não existe. Mas eu me pergunto, alguém pode me ensinar? Eu quero saber qual é a origem dessa saudação cristã que dá uma distinção entre cada igreja aqui no Brasil. Será que é isso aqui? Que as pessoas, então eles falam paz de Deus, então nós vamos a paz do Senhor. Eu não sei, talvez fosse algo antes, não sei, eu não sei. Mas uma coisa que é uma curiosidade minha, vou ter que pesquisar isso. O ósculo santo é prática necessária do crente. Então, eles pegaram esse costume do Oriente Médio de beijar. Então, na igreja, no culto, os homens beijam, as mulheres beijam. É um costume normal entre eles. A Bíblia fala sobre isso. Mas nós entendemos que Paulo estava basicamente dizendo, olha, você vai cumprimentar os irmãos, você não vai ignorar os irmãos. E o costume era o ósculo santo, então não tinha problema nenhum. Por causa disso, aqui no Brasil, apertar a mão, a gente aperta as mãos. Em São Paulo, os homens não me beijavam, as mulheres me beijavam. E eu sendo gringo, eu fiquei meio assim, o que é isso, né? Colocavam um beijo aqui e não era toda mulher, só mulher de vez em quando. Aqui em Ouro Preto, eu acho que aconteceu comigo 2 vezes talvez. Mas em São Paulo é muito mais, Costume, cultura, pessoas que nem faziam parte da congregação cristã estavam beijando. E não era algo nos lábios, na verdade os lábios nem tocam na bochecha, né? É só assim, bochecha, mas mesmo assim, a coisa que é estranha para alguém que não conhece esse costume. Né? Você é do Rio, tem esse costume no Rio? Aqui tem? Não sei, porque em São Paulo tem, né? Pois é, e muitos membros da congregação cristã falam que a CCB é a graça de Deus. Irmãos, nenhuma igreja é a graça de Deus. A igreja veio pela graça de Deus, na misericórdia dele. A salvação é pela graça de Deus, mas a CCB não é a graça de Deus. Não há muitos símbolos, agora a próxima coisa aqui, nessa igreja, nessa denominação, quase seita, porque eles são contra a literatura. Eu coloquei aqui na folha, essa aqui que você vai achar no inário deles, esse aqui, CCB, Congregação Cristã no Brasil, mas eu não encontrei vários símbolos dessa religião, mas eu posso dizer que os templos deles são o símbolo deles. Quem já percebeu que todo o templo da congregação cristã tem a mesma cor e basicamente o mesmo estilo? Né? Pessoas me falaram que tem membros da congregação cristã que dizem que quando Jesus voltar, ele vai procurar esses templos e vai levar com ele essas pessoas. Irmãos, eu não sei se é verdade ou não sei se alguém acredita isso de verdade ou não sei, mas existem várias crenças entre esse povo que realmente existem, não é mentira, você pode pesquisar, você vai achar que existe isso. Até muitos membros muitos membros falam, nós sabemos que a nossa religião tem problemas, mas depois eles falam, mas nós nunca vamos abandonar a nossa igreja, nós amamos a nossa igreja. E eu valorizo essa lealdade até um certo ponto,
Mas, irmãos, se a minha tradição viola a Bíblia, Jesus disse em Mateus 15, eu sou hipócrita. Jesus pregou contra isso. E eu não quero cair nesse erro, de jeito nenhum. A influência, eu vejo a influência da congregação cristã, especificamente aqui no Brasil, é a questão do dízimo. Há muita pessoa que não é da congregação cristã, que fala que não pode ter dízimo na igreja. Eu vejo também que usos e costumes é muito importante para o brasileiro. E provavelmente a congregação cristã influenciou para criar essa ênfase tão forte aqui no Brasil. Isso tem a ver com o modo de cultuar a Deus, no culto e tudo. Como que você vai orar, saudar, pregar, etc. Então, essa é a congregação cristã no Brasil. O que nós vamos fazer com essas pessoas? Nós vamos amá-las. Nós vamos tentar ganhar para Cristo as que não têm Jesus de verdade. Eu não vou falar para vocês que todo mundo que vai para a congregação cristã está indo para o inferno. Não posso dizer isso. Mas ao mesmo tempo eu vejo passos largos para chegar a um ponto de realmente ser uma seita. E talvez você pense, mas pastor, já é seita, tudo bem. Mas estou falando que eu vejo isso. Eles estão indo porque com cada tradição vem uma separação da Bíblia.